Quero convidar você para me acompanhar na leitura de alguns versículos no capítulo 32 de Deuteronômio, e eu quero ler aqui os versículos 27 e 28 e depois os versículos 38 e 39. Diz assim: mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, foram os deuses de vocês? Então, que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. O tema, irmãos, é enganados pela soberba. Irmãos, a soberba é uma coisa que acompanha a vida da maioria de nós. Ela está aí. Se nós não tivermos cuidado, a soberba ela vai avançando dentro de nós, até nos tornar insuportáveis. E eu quero dizer para você que, infelizmente, existem pessoas, a princípio simples, acanhadas, modestas, aspas, mas soberbas. Eu brinco de vez em quando com alguém: rapaz, eu sou uma pessoa muito humilde, inclusive eu tenho muito orgulho da minha humildade. É uma brincadeira. Sem entender o que seja algo soberbo, é aquilo que pensa ser autossuficiente, dono de si, conhecedor de tudo e de todos. Existe um parafuso que tem uma rosca especial, e o nome dessa rosca é exatamente isso: rosca soberba, porque ela entrona. Você começa a girar e ele começa a se enfiar ali. É um parafuso basicamente para uso em madeira. E se a madeira der mole, se for madeira macia, ele vai com tudo. Mas, irmãos, a soberba desse parafuso é tão grande que quando ele encontra resistência, ele pode não entrar, mas ele se quebra. Mas não para. E aí tem um ditado que o sujeito fala que como é que é? Eu me quebro, mas não me dobro. Soberba. Irmãos, a soberba, ela é entorpecente. A soberba é entorpecente que mutila relacionamentos. E determinados níveis de soberba levam as pessoas à perda de privilégios. Tiago 4,6 nos diz: antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos,
Ser humilde não é ser desprovido de bens ou de recursos materiais. Isso não tem que ver com humildade, porque tem muita gente que é desprovida de bens materiais, mas é soberbo. E eu, como sempre, desde a minha infância, circulei em ambientes de pessoas bem humildes, pude conhecer muitas pessoas de pouquíssimos recursos materiais, mas de uma soberba impressionante. Irmãos, seguindo, a soberba é uma arma utilizada por Satanás. E essa soberba que Satanás acaba utilizando tem o fim de complicar, dificultar relacionamentos e provocar doenças. Há muita gente que vive doente por causa da soberba. Eu já visitei pessoas de uma soberba tão grande que o assunto, a conversa na visita perdeu todo sentido. E eu me fazendo a seguinte pergunta: o que é que eu vim fazer aqui? Essa pessoa, ele se acha o conhecedor de tudo, do bem e do mal. Mas, irmãos, quando eu digo que é uma arma, é um recurso que Satanás utiliza na vida das pessoas, quero dizer que o primeiro problema, a primeira intervenção de Satanás na história da humanidade, que aconteceu lá no Éden, ele tocou exatamente nesse ponto. A serpente vai até a varanda da casa de Adão, chama a dona Eva, e começa então o diálogo. Uma conversa capciosa, parecia apenas amistosa, mas capciosa. E começa então o trocadilho de perguntas e respostas. E aí, ela diz: vocês podem comer de todas as árvores, de todas as frutas? E diz Eva: sim, exceto uma. Uma? Ué, mas por quê? É porque disse Deus que se nós comermos dessa fruta, a gente morre. E aí, irmãos, a serpente diz categoricamente para dona Eva: certamente que não. Irmãos, tem muita gente envolvida em coisas que são caminhos de morte, mas o diabo tem dito para ele o seguinte: certamente não morrerás. E as pessoas vão acreditando. E nós vemos, irmãos, como morrem pessoas de forma precoce, porque ouvem essa palavra satânica. Mas aí, irmãos, eu falei de soberba, e aonde que entra a soberba? Certamente que não morrerão. Sabe qual é o real motivo? É que Deus sabe que a hora que vocês comerem, vocês ficarão iguais a Ele. Opa! É sério, é? É. Olha, essa ideia é boa. Olha a soberba. Você é igual a Deus. Você é igual a Deus. E aí a dona Eva pega e come. Leva para o marido, que come. O que aconteceu, irmãos? Eles morreram. Porque eu não sei onde eles moram hoje. Talvez no céu.
Pode ser? Mas eles morreram. A morte visitou a família deles. E nos visita até hoje, irmãos. A gente fica até olhando para alguns e diz assim: que idade fulano tem? Está com 98. Mas, irmãos, idade não quer dizer muita coisa não. Que tem gente de 40, de 30, de 18, de 15. Temos natimorto também. A morte nos visita todos os dias. Se você quiser fazer uma visitinha ao memorial agora, não sei se por conta de segurança vai estar fechado, mas pode ficar lá, qualquer dia, tem 2, 3, pelo menos uma pessoa sendo velada. Fiquei impressionado com um podcast que assisti ontem, aonde um pessoal da área da saúde falando sobre doenças que matam. E um dos componentes da mesa disse assim: realmente o Covid veio e fez um estrago enorme no mundo. Só que a diabetes, durante a Covid, matou mais gente do que a Covid. E ninguém fez nenhum alarde da diabetes. Porque a diabetes, irmãos, esse nome eu gosto até de evitar, né? Diabetes, isso. A morte nos visita, irmão, de tudo quanto é lado. E o diabo usa essa arma chamada soberba para distrair as pessoas e levá-las para a morte. Irmãos, você pode ir em qualquer comunidade aqui em Macaé e conversar com aqueles jovens, meninos, muitos adolescentes que estão ali no movimento do tráfico de drogas. Você pode ir numa Cracolândia e conversar com as pessoas, explicar para elas, tintim por tintim, que ela está na beira do abismo, à beira da morte. Eu quero dizer para você que a chance de você conseguir sair com aquela pessoa de lá e resgatá-la dali é muito pequena. É muito pequena. Não estou dizendo que não existe essa chance. Ela existe. Mas de pronto você não vai tirá-la de lá. Ela vai continuar lá. Irmãos, o texto que lemos fala do povo que estava na época transitando pelo deserto. O povo estava para percorrer um caminho de 300 quilômetros aproximadamente. Centenas de milhares de pessoas, crianças, rebanhos, idosos, saídos do Egito. Deus foi cuidando daquelas pessoas a cada quilômetro percorrido. Deus preparou toda a condição para que quando eles saíssem do Egito, saíssem de lá em segurança. Quando eles se depararam com o Mar Vermelho, tiveram a fé abalada, porque lá vinha Faraó. E Deus dá uma ordem a Moisés. O mar se abre. E Moisés, eu acho que estava meio zonzo com aquilo.
e perguntou: Senhor, e agora? Ué, manda o povo marchar, rapaz. Diga ao povo de Israel que marche. Tem até um hino do Coro Sacros que usa essa história. Diga o povo que marche. O povo marchou e Deus deu fim ao exército de Faraó. E eles continuaram. Quando eles estavam a poucos quilômetros da terra, Deus faz um pit stop, manda alguns espias para dizer: ó, o que eu prometi a você está aí. Aí Deus entrega o GPS na mão de Moisés e começa então a caminhada para a terra. Só que, irmãos, eles deram uma volta que levou 40 anos, mas faltava poucos quilômetros para chegar. Quem de nós aqui já não levou uma volta de um GPS, teve que andar um pedação para chegar no lugar que estava no quarteirão da frente? Eu já vivi isso. Quando eu cheguei, mas era aqui, meu Deus, mas eu estava ali. O cara mandou dar uma volta. Mas Deus tem as suas razões, tem os seus propósitos. Mas, irmãos, enquanto eles percorriam, eles foram encontrando, e que nem uma família andando no shopping. Vamos dar um passeio no shopping? Gente, passeio no shopping é só caminhar, e aqui no shopping de Macaé é muito bom, porque é tipo você vai girando, girando, quando começar a ficar tonto, você pega a saída para o estacionamento e vai embora. Simples assim. Mas eu não sei porquê, o cara para numa loja, entra na outra, daqui a pouco ele não sabe nem mais onde ele está, volta de novo pelo lugar que ele já passou, volta lá, e daqui a pouco está ele sentado na praça de alimentação, cheio de sacola. E o cartão de crédito já navalhou ele todinho. O povo, irmãos, estava fazendo igual um navio que percorre os oceanos e para num porto de um país qualquer, de uma cidade qualquer, e os marinheiros descem, todos perdidos numa cidade que ele não conhece, ficam ali, começa a ficar encantado com o que ele vê ali. Irmãos, os piores lugares de uma cidade, às vezes é em volta de porto. Tem os piores restaurantes, os piores hotéis, e é lá que esses caras vão, interessante, e gostam. Vai explicar. Seu Bisa, você sabe, né? Isso. Então, irmãos, o povo passava, e tinha uma cidade aqui, tinha uma turma que dava uma escapulidinha, ia lá rapidinho e via: rapaz, tem aqui umas bebidas, umas comidas, tem umas mulheres, eita maravilha! E assim eles iam agregando coisas. E o que está aqui nesse texto diz respeito a isso. Ficaram enrolados com um monte de coisa. Pode dar uma passadinha aí? Irmãos, eu quero dar um pulo até o 1º século. Nós estamos aqui nesse texto há mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. No 1º século, os judeus protagonizaram a crucificação de Jesus. Mas não foi por causa deles que Jesus foi crucificado. Mas eles estiveram como protagonistas. Eles que ajudaram no encaminhamento do processo. É fácil a gente perceber na leitura dos evangelhos o tamanho da soberba daqueles líderes da época. E eles não aceitavam que existisse alguém com o poder que Jesus demonstrava.
até que eles, a princípio, cumpriram um desejo que estava no coração deles. Irmãos, o povo estava esperando o Messias, esperando que o Messias chegaria, meteria o pé na porta do imperador, iria fazer um impeachment. Mais do que um impeachment, como é que fala? É um golpe. Ia fazer um golpe no Império Romano. Iam começar agora eles mandarem no território deles. E eles se prepararam, treinaram. E de repente começou então a batalha dos judeus contra Roma. E aí, irmãos, eu estava lendo um livro recentemente e achei aqui uma pérola acerca de Tito, que era um general, filho de Vespasiano, que era imperador, e depois Tito também torna-se um imperador. Enquanto general que estava comandando um exército com mais de 3 divisões e que destruiu toda Jerusalém, e hoje só tem ruínas lá do templo. O que Tito diz, escrito por Joséfo? Fico impressionado com a capacidade de resistência da cidade. Ou seja, o exército judeu estava com muita vontade de vencer o Império Romano. No entanto, se Deus não tivesse entregue em nossas mãos, jamais teríamos conquistado Jerusalém. Eu li esse negócio aqui e falei, rapaz, então na verdade a história poderia ter sido diferente, poderia, mas Deus foi lá e disse, não, vocês não vão vencer não, essa soberba de vocês não vai prevalecer. Essa história quem escreve sou eu, porque eu sei para onde eu estou indo e para onde eu vou levar vocês. Essa nação, irmãos, ficou 2000 anos perambulando o mundo afora. Só no século 20, na década de 40, eles foram relocados ao território deles, e até hoje ainda tem briga lá por causa disso. Meus irmãos, vamos seguir em frente. Aquele povo estava sendo seduzido pelo vinho e a comida de Sodoma e Gomorra. Eles estavam achando muito... Irmãos, olha só, são muitas festas que acontecem em cidades em torno de Macaé e na própria Macaé. E quando eu estava ainda trabalhando, estava no mundo corporativo, era frequentemente jovens de onde eu trabalhava que chegavam na segunda-feira contando suas peripécias. No final de semana, na festa, na cidade tal, cidade tal, aonde ele foi lá e se relacionou com mulheres e que se embriagou e bebeu bebida de tudo quanto era jeito. E alguns achavam graça porque bateu com o carro, porque vomitou a noite toda e estava lá todo quebrado na segunda-feira de manhã para começar a semana. O povo, irmãos,
via as mercadorias que eram distribuídas por Sodoma e Gomorra e ficavam encantados com aquilo. Que coisa linda, que festa bonita. O esposo de uma amiga minha é dono de uma empresa que promove festas em cidades, traz os artistas e organiza tudo. E aí de vez em quando ela conversava com a gente, contando lá as peripécias do marido, como é que a coisa acontece. E o que eu sei dizer é a quantidade de desgraças que essas festas produzem, que no final de contas, se nós formos alinhar custo com benefício, o custo é muito alto comparado com o benefício, porque tem custos, irmãos, que são pagos a longo prazo, e ninguém dá conta disso. Irmãos, infelizmente, essa realidade, ela também acontece hoje na nossa sociedade. Pessoas seduzidas pelo vinho e a comida de Sodoma e Gomorra. Pessoas que saem de casa para encher a cara com bebida e chegar em casa e violentar os filhos, violentar a esposa. E a bebida alcoólica é um dos maiores câncer da nossa nação. Quando começou a lei seca, logo no início, o número de atendimentos nas emergências dos hospitais das grandes cidades diminuiu assustadoramente. Na época o Rafael trabalhava na emergência do Hospital São Pedro, lá em Niterói, e ele falou: pai, os acidentes de moto ficaram na frente dos acidentes de carro dos finais de semana. Falei hoje de manhã aqui acerca de um episódio que eu vivi na minha juventude, e o resultado que houve para aqueles meus irmãos em Cristo que viviam envolvidos com bebidas alcoólicas, e o que foi que aconteceu com todos eles ao longo dessas décadas que se passaram, desde os meus 18 anos até agora. Irmãos, a soberba é algo que engana, porque o soberbo, ele se acha cheio de razão. Então, uma pessoa que se acha cheio de razão, ele não aceita ouvir nada de outro, porque ele acha que ele está certo. Ele está certo do ponto de vista do engano que a soberba está provocando na mente dele. Irmãos, essa é uma arma poderosa na mão de Satanás, que afasta as pessoas da presença de Deus, que leva as pessoas a práticas absurdamente destrutivas, e cada um faz uma alegação assustadora. Mas eu quero, já indo para a conclusão, dizer para você que, para não ser enganado pela soberba, eu preciso de 5 coisas, e a primeira delas é entender que Deus tem o controle absoluto de tudo. Se você acha que está fazendo certo, se você acha que está indo na direção certa, mas não está, porque o que você está fazendo não combina com o que a palavra de Deus diz, não combina com o que Deus planejou para a sua vida, mas você vive
numa soberba tão grande que o coloca na condição de arrogância. Eu quero chamar você para me acompanhar na leitura do Salmo 121. Salmo 121. Não vamos lê-lo todo, mas eu vou fazer algumas pinceladas. Levanto os meus olhos para os montes e faço a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? Resposta: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem muita gente que acha que o seu socorro vai vir de um trabalho árduo. Salmo 127 nos fala que não adianta você acordar de madrugada, dormir tarde, tal, taratata, etc, etc, etc. Porque quem sustenta a sua casa não é esse trabalho seu. Esquece. Esquece, bobinho. Não é não. Irmãos, eu tenho aprendido isso ao longo do tempo. Não é uma coisa fácil da gente aprender, porque a gente é muito soberbo. Não, porque eu trabalho assim, eu faço assim, eu tal, e tal, etc. Meu irmão, olha só, fala uma coisa para você. Se você não coloca o reino de Deus como prioridade, você vai morrer de trabalhar e vai chegar exatamente a lugar nenhum. Exatamente a lugar nenhum. Que quem supre a sua casa é Deus. Ah, mas eu não sou evangélico, eu não tenho nada com isso. Pois é, meu irmão, me desculpe, tá? Mas você pode ser quem você pensa que é, mas quem sustenta você é Deus. Porque Deus, ele não é assim uma pessoa seletiva. Primeiro que ele coloca para você toda a situação. Eu estou aqui fazendo isso hoje, só isso. Mas ele que tem te dado saúde, tem aberto porta. Agora você pode fazer que nem o povo lá no deserto, se empolgar tanto com as ofertas que foram surgindo, deixar a soberba subir, abandonar o plano de Deus e assumir um plano seu. Toda vez que eu assumi o controle, irmãos, foi legal não. Porque, irmãos, aqui no final, o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quem cuida de mim, quem me guarda, quem me sustenta, quem me protege, é o Senhor. E se tem algo que eu estou fazendo, que eu estou envolvido, que está fora daquilo que Deus espera de mim, para com isso hoje, em nome de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto a desgraça ainda não visitou a sua casa, para com isso. Porque, irmãos, depois que o leite derrama, você pode chorar, mas aquele ali já era. Você sabe quantas vidas o seu filho tem? Uma. Se você colocar ele num exemplo horrível, porque, irmãos, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Seu filho vai ver como você se comporta. Ele vai olhando. Irmãos, eu quero dizer para você sem medo de errar, tem muitos pastores amargando e que já amargaram a tristeza de ver filhos desviados do Evangelho. Por quê? Amaram mais a igreja do que Jesus. Amaram mais o ministério do que o trabalho missionário dele dentro de casa. Irmãos, eu conheço uma organização em Anápolis
chamada Oásis, que recebe dezenas e dezenas de pastores com suas famílias destruídas. Então, irmão, você pensa que o capiroto só está preocupado com o irmãozinho que vem só assistir culto? Não, senhor. Ele quer você e me quer também. O desafio que você tem, eu também tenho. As ofertas que eu falei hoje de manhã, que aparecem no meio do caminho, para eu desviar do plano de Deus, é todo dia. Pô, dá para cantar essa música? Você tem ela decorada? Você é bom nisso, né, rapaz? Queria ter uma memória assim. Vou dizer um filho assim, que ele é muito velho. Isso, meu filho mais velho tem menos que você, muita coisa. Isso, pode preparar, tá? Pessoal da mídia aí, separa aí a letra. Irmãos, eu preciso ter cuidado para a soberba não destruir a minha vida. Porque é uma arma na mão do inimigo. Vamos para o próximo. Para não ser enganado pela soberba, eu preciso entender que Deus é quem me leva à vitória. Você não vai ganhar vitória indo do jeito que você está indo, abandonando Deus. Não vai. Você que veio aqui ainda não tem uma experiência com Jesus, é um homem trabalhador, batalhador, que corre atrás, que está aí, na luta. Eu quero dizer para você, que se você entregar o seu caminho ao Senhor, e confiar nele, você vai ter uma outra perspectiva. Outra perspectiva. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu e você temos que viver de fé em fé. Eu só conheço o poder de Deus quando eu me lanço nos braços dele e deixo ele tomar conta da situação. Eu faço apenas o que é estritamente necessário da minha responsabilidade. Irmãos, olha só o tamanho da soberba. Ô Daniel, você é um cara muito empreendedor. Falei, sou mesmo. Pô, você fez um bocado de curso aí, cara, na área de administração, de logística, de não sei o quê. Sim, fiz. Cara, você de vez em quando dá consultoria para os outros aí, de graça. Eu falei, doce senhor. Pô, você podia ganhar muito dinheiro. Podia sim. E por que você não ganha? Porque eu não preciso desse dinheiro. Porque para ganhar esse dinheiro, eu tenho que sair do lugar onde Deus me colocou. E não estou dizendo deixar ministério pastoral não, irmãos. Eu estou dizendo, me ocupar com coisas que eu não posso servir a Deus. Porque, irmãos, estar no ministério pastoral, eu posso estar sem servir a Deus. Como assim, pastor? Sim, senhor. Tem um monte. A Aline ontem estava lá em casa e ela olhou no Insta, né? É muita intimidade, né? Com o Instagram. Aí ela, pai, no Insta tem um pastor, aí falou o nome do famosão. Ele está aqui ajudando muitos pastores, Brasil afora. Ele tem agora aqui, como é que é o nome do negócio, Aline?
um aplicativo de pregações. Eu não preciso mais perder meu tempo preparando sermão. Eu vou no aplicativo do cara, vejo lá, pego o sermão e prego. Paga quanto por mês ou por ano? Uns R$160 por mês. Você tem sermão para todos os dias. Mas como é que esse pastor não tem tempo de ser pastor? É porque ele ocupa a função de pastor, mas ele está ocupado com outra coisa. Ele está correndo atrás, não sei do quê. Irmãos, para não ser enganado pela soberba, eu preciso entender que Deus é quem me leva à vitória, não é a minha competência, no meu estudo, não é, porque tudo isso foi Deus mesmo que me deu, e eu tenho que ter um coração grato, eu tenho que ter um coração submisso, e saber que Deus vai prover a minha casa. Irmãos, há 6 anos atrás, eu tinha um salário, hoje eu ganho 1/3. Aí você me pergunta, e aí pastor, como é que está? Irmão, quem me supra é Deus. Quem me supra é Deus. Você faz as mesmas coisas? Tem coisa que eu não faço, sei lá, estou seguindo o fluxo. É isso. O que eu não posso pensar que o que eu tenho, porque eu que corri atrás e consegui. Claro, meu irmão, larga de ser preguiçoso. Tá? Eu levanto todo dia 4h30, 5 horas da manhã. Por quê, pastor? Porque eu não consigo dormir além disso. Por que você não consegue? Porque eu tenho coisa para fazer de madrugada. Aí eu vou até dizer, porque a fila é menor e eu posso orar e Deus vai ouvir logo. Não, senhor, não tem essa história não. A fila está liberada para você o dia inteiro. E passo o dia para lá e para cá. Gosto de trabalhar, faço com prazer. Queria fazer mais, mas é que o corpinho já não corresponde. Queria voltar aos meus 40, 45. Então quem está com essa idade aí, aproveita, viu, meu irmão? Eu digo que dos 40 aos 50 é a rampa de decolagem. Se você não aproveitar essa rampa de decolagem dos 40 até os 50, meu irmão, desculpa, vai ralar pra caramba depois dos 50. Porque depois dos 50 você começa a atingir aquela zona da área de um pássaro poderoso, o condor. Isso. Vamos partindo para o final, irmãos. Para não ser enganado pela soberba, é preciso entender que as ofertas do inimigo são para a morte. Vamos ler um texto aqui, irmãos. Os versículos 32 e 33, para a gente não ter o texto apenas como pretexto. 32 e 33. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. São uvas que estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é peçonha das serpentes e veneno mortal das cobras. O inimigo está querendo envenenar a sua casa, envenenar a sua vida. Mas ele está mostrando para você uma coisa muito bonita, muito interessante. E você está achando que está tudo bem, tudo tranquilo, parece que está indo tudo certo. Há caminho que ao homem parece direito, parece ser bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Irmãos, o povo estava trazendo das cidades, dos povos por onde eles estavam passando, elementos que estavam trazendo problema para eles. Irmãos, vamos fazer uma conta nós aqui agora, vocês são bons de matemática.
Ninguém que saiu do Egito chegou na terra prometida, não é isso que a palavra de Deus diz? Como é que em 40 anos uma geração toda vai embora? Você parou para pensar? Léo, no seminário você pensou nisso? Então, como é que em 40 anos acabou todo mundo, ficou só a turma que nasceu no meio do caminho? Pastor Timóteo, esse povo diminuiu em muito a expectativa de vida por causa do envolvimento deles com as coisas que apareciam no meio do caminho, e eles se deixavam seduzir e foram morrendo. Você pensa que o inimigo é brincadeira? Você que ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador, por favor, meu amigo, minha amiga, pensa nisso, não continua desse jeito. Isso é um risco tremendo que você está exposto. Eu não estou chamando você para se tornar evangélico de uma igreja batista. Eu estou te chamando para você pensar que Jesus morreu para que você não precisasse viver nessa condição de risco, exposto, uma morte espiritual cruel. Irmãos, não me incomoda nem um pouco se numa pregação aqui 10, 15, 20, 30 pessoas tomarem a decisão ao lado de Cristo, e na semana que vem todos esses se batizarem numa outra igreja em outro lugar. Eu vou glorificar o nome do Senhor, porque esses, pela graça de Deus, passaram aqui e foram alcançados pela graça de salvação. Que venham outros 30, 40, 50 no próximo domingo e digam: olha, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e no meio da semana vão para outra igreja e chegam lá e já no próximo domingo já são batizados lá. Porque eu não estou aqui para pregar a igreja batista. Eu estou aqui para dizer que só Jesus Cristo salva. Eu estou aqui para dizer que se não for Jesus, a sua vida não vai para um lugar seguro. Não vai seguir para lá. Porque, irmãos, eu não posso me deixar enganar pela soberba de achar que eu posso esperar um pouco, que eu posso resolver de outra maneira, que eu pode coisa nenhuma. Tem um hino que eu conheço que diz assim, acho que muitos outros conhecem aqui também: amanhã pode ser, hoje Cristo quer fazer uma obra na sua vida. Porque há caminhos que parecem ser bons, mas olha, o seu fim não é o melhor. Irmãos, de número 4 aqui, o ponto, eu quero dizer para você que para não ser enganado pela soberba, é preciso entender que o homem é criatura e não criador. Você é criatura que nem eu sou, todos aqui somos criaturas. A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Irmãos, nós somos criaturas, nós vivemos numa condição finita. Finita. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, esse lugar aqui não é por causa desse lugar aqui que Deus se manifesta aqui. Ele se manifesta aqui por causa da graça dele por nós. Isso aqui é um prédio
feito de concreto, gesso, tijolos de barro. Deus não precisa de ar-condicionado. Quem precisa sou eu, que sinto um calor medonho. Deus não precisa de um banco para ficar sentado. Eu é que preciso, porque ficar em pé aqui ouvindo o tal do pastor Daniel, quase 1 hora não é fácil. E a gente gosta de um lugar arrumadinho. Está arrumadinho aqui, não está? Tá bom, não está? Mas pode melhorar. O pessoal reclama disso aqui, quer que muda essa frente. Vamos mudar. Mas Deus não precisa disso não. De nada disso. Eu sou criatura. Irmãos, eu quero encerrar esse ponto aqui dizendo o seguinte: tem muita gente que é tão soberbo que acha que ele é o rei da cocada preta. Uma expressão que eu aprendi aí na Bahia. Tem na Bahia isso? Tem, também tem, né? O rei da cocada preta. Acha que ele é o bonzão. Se não for ele, nada acontece. Esquece. É que nem a história do galo. Você conhece? O galo um dia perdeu a hora e o sol nasceu. Mas ele dizia para todo mundo que o sol só nascia depois que ele cantava. Um dia ele foi para uma festa, perdeu a hora, e aí ele, quando chegou lá, já era 7h pouca da manhã, o sol já tinha nascido já, e ele ficou com cara de tacho. Ok? Mas eu fico impressionado, irmãos, com o que Deus nos proporciona. Eu estou falando aqui, irmãos, há mais de meia hora. Eu fico impressionado com isso. Mas por quê, pastor? Porque o nosso processo de fala, o seu cérebro está processando e você está falando. Eu não estou pensando para falar, está saindo. Eu estou usando o meu aparelho fonador de boa. E outro, irmãos, a memória que eu tenho do português me ajuda a falar tanto o português, quanto falar também as regras do português. Que eu me esforço para cometer o mínimo de erros de português possível. Porque falar português não é fácil. Isso é um milagre, irmãos. Eu falei aqui, um dia eu fui músico, ou pelo menos eu militava na área da música. Eu, como sou um pouquinho mais limitadinho, eu me esforçava mais. E aí eu aprendi a tocar clarinete, ia tocar na orquestra. Eu tinha que ficar lá treinando. Chega uma hora que satura tanto, aquilo parece que entra na veia. E aí eu estava ali tocando assim, de vez em quando me vinha na cabeça: rapaz, Deus é muito bom comigo. Olha o dedinho. Olha o que esse dedo está fazendo. Eu não estou nem mandando, mas ele está indo, automaticamente. Ele olha lá na partitura e já faz aquilo que tem que fazer. Que loucura é essa? Que processo milagroso é esse? Essa turma da música aqui, irmão, são bom não, é milagre de Deus, sim ou não? Todos vocês são milagre de Deus. Porque tem muita gente querendo ser igual a vocês. Está pensando o quê? O Léo, por exemplo, tentou violão várias vezes, tentou, Léo? Pois é, mas não deu muito certo. Deu? Quebra o galho. Isso. Já tentou, Felipe? Não, nem tentar tentou. Meu Deus, esse já foi pior do que eu. Nunca tentou violão, eu também não. Mas o cara está aqui cantando e tocando e tal, piriri papó. Irmãos, milagre de Deus, processo dele. Porque senão todo mundo fazia o que todo mundo faz, irmãos. Não é assim que funciona. O que você faz porque Deus permite. Deus dotou você nessa condição. Agradece a Ele, glorifica a Ele. Mas eu não sou crente, não tem nada a ver com isso. Tem sim, senhor. Porque Deus cuida de você também. Deus não olha a carteirinha de membro de igreja. Aliás, aqui nem tem carteirinha. Graças a Deus por isso. Mas se tiver somente é problema. Vamos para o último. Para não ser enganado,
Pela soberba é preciso entender que não há outro Deus senão o Senhor. Vamos aqui, irmãos. Versículo 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Judas 1, 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então, meu irmão, meu amigo, por favor, não deixe-se enganar pela soberba. Preste bem atenção. Diante de tudo isso que foi dito aqui, o que falta para você resolver as questões que estão pendentes na sua vida, no que diz respeito ao relacionamento com Deus? Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém?